Depois disso, estou bem simplificando aqui os elementos históricos, tá? Evidentemente que vários foram os pontos, né, de choques aí entre China com o Império Russo, mas e inclusive com a diminuição cada vez maior do poder dos Khans cazaques, né? Que isso também foi diminuindo cada vez mais o poder ou a independência dos cazaques enquanto parte, né, do Império Russo. As áreas cazaques foram divididas em regiões, né? Sem levar em consideração suas fronteiras étnicas, também os problemas, né? As regiões se dedicavam principalmente à pecuária e agricultura, né? Começaram a se desenvolver de forma ativa, né? Outras regiões nem tanto, então nós tínhamos uma diferença muito grande de como cada uma atuava, e depois, evidentemente, que nós tivemos já no século XX, o Cazaquistão entrando como parte da União Soviética, né? E aí nós entramos na história moderna, evidentemente. Então o Cazaquistão, como Estado independente, durou, digamos, um Kanato cazaque durou um determinado período, por conta da fragmentação e invasões constantes, parte, evidentemente que nem todos decidiram pela união com o Império Russo, muitos foram contra, evidentemente, mas o Cazaquistão acabou sendo aí influenciado e passou a ser dominado pelo Império, responder às exigências do Império Russo. Depois começa a fazer parte da União Soviética, né, também. E, a partir desse momento, o Cazaquistão tinha as suas funções, né? Cada estado, vale lembrar que a União Soviética tinha, ou era uma estrutura de economia planejada, e cada estado das repúblicas, ou cada república, né? A cada uma delas cabia uma determinada atividade, né? E todas elas, evidentemente, que reportavam a Moscou, que era, né, o centro administrativo financeiro de coordenação de todas essas atividades, né? Muitas empresas pesadas, né, foram deslocadas na época para o Cazaquistão, né, toda a União Soviética. Inúmeros produtos começaram a ser feitos ali, né? E a partir de 61, né, nós, na verdade, desde os anos 50, nós temos esse desenvolvimento da área militar e de lançamento do Baikonur, que é uma área importante, que desenvolveu muito ali no Cazaquistão, mas em 61, com o lançamento do primeiro, né, homem ao espaço, e o Cazaquistão ficando, né, ou tendo uma participação e reconhecimento até no exterior, né, com relação à sua posição geográfica, menos política, mas mais posição geográfica, e alguns momentos tristes, né, que nós tivemos também armas nucleares sendo testadas na região também do território do Cazaquistão, né, que algumas áreas que ficaram sofreram muito, né? Bom, depois disso nós podemos passar para, bem rapidamente, falar sobre o fim da União Soviética e a transição. Gente, imaginem só, essa parte, eu acho que é uma das mais difíceis de se imaginar, né? Imaginem só que um país, no caso do Cazaquistão, era um estado, né, uma república dentro da União Soviética, mas um estado que tinha e dependia no seu todo de Moscou, né? Então, Moscou, que distribuía tudo aquilo que era produzido pelas repúblicas, que controlava a parte toda financeira, que controlava os pedidos, que controlava os estoques, que controlava toda a organização, que emitia o dinheiro, né? Não tinha, emitia o dinheiro
que circulava em todo o país, né, o rublo soviético. E num determinado momento, evidentemente que as coisas não foram assim como, né, do dia para a noite, evidentemente mais, começa um processo de ruptura, né, um processo de quebra, né, um processo de uma completa desorganização, né, causado um caos, e de repente um país deixa de existir, né? Imaginem que o Cazaquistão novo, independente, foi o último a deixar o bloco, justamente porque o Cazaquistão não tinha, entre outras coisas, nenhuma estrutura básica, né? Não tinha quem comprasse seus produtos, não tinha uma organização do que fazer dali para frente, né? Da organização do que produzir para quem. Não tinha nenhuma estrutura financeira, não tinha banco central, não tinha emissão de dinheiro, não tinha nenhum tipo de organização. Então, o país simplesmente se vê num estado um tanto quanto colapsado, né, e impotente, né, que precisava de novas uniões, de novas relações comerciais, ou, né, lógico, esperando também o que ia acontecer com o carro-chefe, no caso com Moscou, com a Rússia, como que a Rússia ia se comportar. Evidentemente que, passado esse período que todos os países do antigo bloco ficaram independentes, houve, lógico, um trabalho de reestruturação para que esses países cooperassem uns com os outros, né, já que eram como acontecia antes, evidentemente que não foi repetido, mas que cada um pudesse, nesse período, de uma forma ou de outra, procurar se organizar, né? Cada um buscasse o seu caminho. Lógico que muitas mudanças ocorreram, né? O Cazaquistão, naquele momento, começou ou passou a se tornar membro de várias organizações, estruturas e associações internacionais, seja com a Europa, seja em outros locais. Evidentemente que isso se fazia necessário naquele momento, procurar novas parcerias, né? Uma moeda local foi estabelecida, no caso o tengueso, que eu falei, e a criação de uma constituição, né, de uma lei, de uma estrutura administrativa, né, que tornasse possível uma gestão do país, né, que o país se tornasse minimamente administrável, né, se tornasse minimamente organizado em seus com os anseios não só da população, mas de todos aqueles que faziam parte da estrutura do país. Evidentemente que depois de um certo tempo a liderança do país, né, desde o período de transição, foi do Nursultan Nazarbayev, ou seja, devem ter ouvido falar dele, que já era o líder no período ainda que da União Soviética, né, do bloco soviético. O Cazaquistão fazia parte, ele já era o líder, né, se reportando às lideranças do partido, né, e continua assim pós-solução, pós-independência, né? E é importante dizer, naquele momento também, que duas coisas aconteceram, né? Os movimentos de um afastamento e uma aproximação ao mesmo tempo, né? Porque todos esses países buscavam se avizinhar de alguma forma, né? Afinal de contas, era aquilo que eles conheciam, aquilo que eles tinham como estrutura, como povo, como meta, como objetivo, né? E de repente também uma abertura possível para outras atividades, né? Então começa uma forte também outro elemento muito importante que ressurge é a questão dos elementos naturais, dos elementos culturais nacionais serem novamente buscados, né? Então tudo aquilo que a gente tinha no que diz respeito a
cultura cazaque, história cazaque, literatura cazaque, música cazaque, por aí afora, né? Retoma com grande força após, evidentemente, que o final da União Soviética, né? Evidentemente, vocês vão me perguntar, mas e como é que ficou essa questão, né? Porque, na verdade, você falou, eu tinha falado, que a língua, né, do grupo túrquico, evidentemente que a partir da União, ainda com os russos, no Império Russo e depois a União Soviética, todo esse processo, né, foi criado um alfabeto cazaque a partir do cirílico russo, a estrutura dos nomes, dos próprios nomes das pessoas, né, no Cazaquistão, que era diferente antes, acabou seguindo um padrão também dos russos, né? Estrutura de 3 nomes, né? O nome do pai, patronímico, e sobrenome, sendo que para a estrutura do nome cazaque, na verdade, é só o nome e o nome do pai, na verdade, que é o segundo nome, né? Então, é como se fosse uma estrutura repetida, 2 vezes o nome do pai, né? Bom, então nós temos um pouco, durante esse período de Império Russo e depois União Soviética, um esquecimento, um afastamento da própria cultura cazaque, né? A cultura cazaque sendo colocada um tanto quanto de lado. Com, evidentemente, o processo de independência, tudo isso retoma a língua, né? Um esforço muito grande do país agora em trabalhar de volta o seu idioma, né? A sua língua, embora há pouco o Cazaquistão conseguiu a sua, como que a gente pode dizer, obrigação, ou estabeleceu uma obrigação do governo de ter toda a comunicação oficial em cazaque. Isso demorou muito tempo. Hoje o governo cazaque, e dentro das instâncias políticas do país, o idioma oficial é o cazaque, deixou de ser o russo, porque os dois, no fim das contas, trabalhavam conjuntamente. Mas ainda a grande parte da população que fala só o russo, né? Agora nós estamos, evidentemente, o idioma cazaque voltando forte para as escolas, nas universidades, mas ainda há muito apoio no idioma russo, de maneira geral, na vida cazaque. Vale lembrar que hoje o Cazaquistão se coloca como um mediador importante das relações entre a Europa e a Ásia, né? Além do seu espaço privilegiado, ele ainda teve, ao longo da história, uma capacidade muito grande, habilidade de negociar, né, com os territórios vizinhos, e hoje ele tem, apesar do que todos dizem, né, China e Rússia espremendo ali, ele ainda consegue ter um bom diálogo, um bom relacionamento com esses países e uma posição de destaque, no que diz respeito a eventos, na organização de eventos importantes envolvendo os países. E agora, evidentemente, nós vamos ter provavelmente, mais certo que nós vamos ter uma grande reformulação de tudo no que diz respeito a esse mundo, né, o mundo europeu e asiático, por conta do que está acontecendo. E o Cazaquistão, evidentemente, que tem ainda uma grande dependência de muitas coisas com relação a alguns países, né? Vale lembrar que o Cazaquistão ele tem grande quantidade de minérios, grande quantidade de petróleo e gás, mas não tinha técnicas de exploração, então ele dependia muito de outros países, então ele acabava não recebendo, evidentemente, o valor que merecia, né? Ou por ser um país, se ele fizesse todo esse processo, mas ele não tinha essa tecnologia, ele não tinha essa possibilidade, portanto, ele acabou continua sendo, aliás, dependendo de outros países para a exploração dos seus próprios recursos. Predominantemente ainda a indústria pesada, né? Não grandes, poucos produtos de valor agregado alto, então o país depende muito de commodities também, depende muito de grandes volumes, né, de grandes
áreas de exploração. Então, nos últimos anos, com o Brasil, o que a gente pode dizer, o relacionamento tem aumentado, há um trabalho grande buscando justamente essa cooperação, né? E o Brasil como grande atuante aqui na América do Sul, né? Um país importante, tem um interesse, tem os olhos voltados, né? O Cazaquistão tem os olhos voltados para o Brasil. Portanto, essa foi a passada histórica, né? Espero que não tenha sido muito maçante. Eu tentei cortar grandes partes aí de eventos que, lógico, são igualmente importantes, mas eu acho que talvez no dia de hoje a gente possa passar um pouquinho. E aqui, no período histórico, então, a gente pode dividir isso em, né, tudo isso que eu contei, dividir nessas partes que estão aí projetadas para vocês, né? Tempos antigos, né, como eu falei, formação da nação, né, do cazaque, né, como povo, né, Idade Média, né, como parte do Império Russo, falei sobre isso, né, colonização dos cazaques nas estepes russas, ou seja, né, os cazaques tendo diminuição do seu poder, né, passando a poder e independência, digamos assim, e passando a viver muito extremamente em função de tudo aquilo que vinha do regime russo, a União Soviética, né, também contei um pouco do Cazaquistão contemporâneo, falamos um pouco a respeito da cidade, falamos um pouco do pós-independência, e a fundação de Astana, o que eu falei também para vocês, que assim que o Cazaquistão se tornou independente, a capital foi Almaty. Almaty tinha um problema com relação à ampliação dessa estrutura, porque vale lembrar, Almaty já era uma cidade grande, continua sendo, uma cidade de 2 milhões de habitantes, quase 3. Mas é uma cidade que fica limitada por condições geográficas, ela fica muito próxima da região de montanha e não tem muito para onde crescer. E como capital, uma cidade, imagine que o Cazaquistão, quando se torna independente, ele tinha necessidade de ministérios, de organizações, né, de prédios administrativos, tudo isso era necessário para a capital, não tinha nada disso, tudo isso ficava em Moscou, né, tudo isso era do Império Soviético, ficava em Moscou. E Almaty não tinha condição, né, segundo estudos dos próprios cazaques, de se tornar a capital naquele período. Então, foi estudado durante muito tempo qual era o melhor, né, a melhor solução para o país, e estudou-se e analisou-se que o melhor também para o desenvolvimento das ferrovias, das vias internas, né, de conexão entre as partes, seria uma cidade mais central do que uma cidade muito, no caso, a leste, né? Então, isso acabou sendo feito, e a cidade, lógico, demorou alguns anos para ser construída, uns bons anos, e se tornou hoje a capital, com toda a estrutura de capital, um pouco com cara desse Brasília, que a gente também teve, né, o mesmo processo acontecendo aqui no Brasil, né, guardadas as devidas proporções, né, mas também uma cidade nascendo para ser uma sede administrativa, nascendo para ser uma capital, com todos os problemas que isso também representa, sociais, né, que acabam se criando, assim como aconteceu no Brasil, e também acontece com Astana, né, a cidade periférica, depois os satélites que nascem para justamente trabalhar e fornecer mão de obra necessária para a capital, alguns problemas sociais começam a se desenvolver, isso é inerente, né, à própria condição do estabelecimento da cidade. Então, passamos por esses elementos históricos. Vamos voltar a alguns deles na quarta-feira, quando formos falar sobre a questão sobre a literatura, né, sobre o que é mais interessante, evidentemente, voltar a alguns elementos, o porquê de algumas coisas, né, e vamos trabalhá-los melhor, então, a partir da próxima aula, quer dizer, na próxima aula que nós teremos agora. Então, por favor, o próximo slide. Esse aqui, gente, é o Homem Dourado, né? Foi um achado arqueológico, né? E justamente menciona o período dos Citas, né? Um guerreiro
meio que reconstituído, com todos os seus ornamentos, né, com sua parte dourada, né, inúmeros ornamentos, capas, tal, um guerreiro de tempos antigos, na representação desse guerreiro. Nós temos várias representações de guerreiros, várias representações de ornamentos, várias representações de povos, né, nos museus localizados, alguns na Rússia, né, e outros no próprio Cazaquistão. Né? Próximo, por favor. Um elemento importante da cultura cazaque é o islamismo. Porque, na verdade, hoje, o Islã ele é predominante ao cristianismo, né, ao ortodoxismo. Apesar de que nós vivemos muitos anos, né, do regime soviético, do regime do Império Russo. Vale lembrar que no período do Império nós tivemos algumas discussões, né, interessantes com relação à história russa, né, a criação de São Petersburgo, vale lembrar, como o primeiro elemento do Império, digamos assim, né, e Pedro Grande, né, e europeísmo, né, vale lembrar uma certa negação da ortodoxia, né, até certo ponto, porque, na verdade, você tem a Europa como centro. E saindo um pouco daquela ideia matriarcal, Moscou, né, a sede da igreja ortodoxa, a Terceira Roma, vocês não ouviram falar dessa história, e evidentemente que fica um pouco de lado, né, e o islamismo no Cazaquistão, ele começa, na verdade, aqui tem alguns dados para vocês, né, começa na Batalha de Talas, 751, né, e no qual os turcos, né, derrotam a dinastia, né, tropas da dinastia Tang, né, e aí justamente interrompe esse o avanço, né, chinês, principalmente, e essa vitória torna possível que o Islã propague, né, para essa região dos Sete Rios, né, que é uma base de toda a estrutura também histórica cazaque, a região dos Sete Rios. Ela é chamada, na verdade, Jeitsu, né, a cidade em cazaque, Jeitsu, que é a tradução como a cidade do encontro de Sete Rios. Né? Isso nós estamos falando aí do estabelecimento mais forte do Islã entre os cazaques no século X. Então, hoje, predominantemente, os cazaques são islâmicos, mas há um grande volume por conta justamente dos russos, né, dos eslavos que moravam no Cazaquistão, e eu mostrei para vocês a relação populacional. É uma grande quantidade de eslavos, logo, uma grande quantidade de pessoas que seguem a ortodoxia, né? E vivem. Inclusive, o Cazaquistão é sede dos encontros anuais ecumênicos, né? As diferentes religiões do mundo se encontram a cada 2 anos, se não me engano, em Astana, como objetivo justamente de conversarem sobre os problemas religiosos, e olha que não são poucos, e entre as mais diferentes formas de crença. Então, o Cazaquistão se coloca também nesse ponto como mediador da paz entre as diferentes religiões.